Bem-vindo ao nosso Primecast e hoje nós vamos falar sobre economia, bater aquele papo especial, buscar conhecer mais sobre essa área extraordinária aí que é fundamental para a nossa carreira, para a nossa história e para a nossa vida, né? Mas antes de apresentar a nossa convidada, olá, minha querida esposa, sócia, companheira de todos os dias. Fala mais que eu gosto dessa parte, vai. Minha esposa, amiga, sócia, companheira, mãe da minha filha, tudo vai. certo? Parte dos elogios agora, vai. Calma que agora eu me atrapalhei. Tudo certo, meu amor? Olá, seja bem-vindo. Tenho certeza que hoje teremos um encontro que pode mudar nossas vidas. Economia. Economia, né? Então, seja muito bem-vindo, mergulhe nesse assunto que com certeza vai te trazer um conhecimento muito mais amplo. E eu quero sim dar as boas-vindas à nossa convidada especial, né? Claro. Natália Souza, seja muito bem-vinda conosco. Claudir já vai falar aqui um pouquinho do currículo da Natália, mas seja muito bem-vinda. Esperamos que esse momento aqui falte horário para tanto assunto que a gente vai estar falando. Então, seja muito bem-vinda, Natália. Tenho certeza que vai contribuir muito com os nossos ouvintes, com os nossos assistentes, que se é ouvinte é assistente, né? Boa, ótimo. E olha só, antes da Natália falar, deixa eu falar aí, galera. É a Natália Souza, formada em economia, e ela tem também mestrado na área de economia aplicada. Atualmente, ela é analista de mercado na área de combustível no grupo FGC. Natália, muito bem-vinda ao nosso Primecast. Obrigada. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite da Paty, do Claudir. Bons amigos de sempre. É um prazer estar aqui para falar dessa área que tomou um pouco do meu coração aí. Eu sou uma apaixonada pela ciência econômica, qual eu dediquei alguns anos de estudo, e hoje eu tenho a oportunidade e o prazer de atuar nessa área e no segmento de combustíveis. Ai, que bacana. Você falou que roubou uma parte do teu coração, mas o teu marido, teu esposo, teu namorado, ele sabe desse detalhe? Ele ficou com a outra parte. Está dividido o coração. Ficou com a outra parte, exatamente. O coração bem repartidinho ali, cada um mora num espacinho. Tá tudo certo. Tem um espacinho especial para cada um, né, Natália? Ele tem que entender que ele casou com uma mulher que trabalha com economia, né? Exatamente. Antes ele ou antes a economia? Foi assim, o case aí. Qual foi o case? A Patrícia quer causar uma crise no relacionamento. Longe de mim causar crise no relacionamento de Quem chegou primeiro foi a ciência econômica. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um convite aqui para a Natália e para o companheiro dela, para participar da nossa formatura do Casados para Sempre. Olha aí, ó, já fica convite ao vivo. Olha só, vai ser um prazer. Mas tem que pensar por o seguinte prisma. Quando ele me conheceu, eu já era uma pessoa formada em economia, já era mestre em economia. Então, quem sabe se isso não foi uma das minhas muitas facetas que ele gostou. Olha aí, ele sabe. Pensou, E pelo que a gente estava comentando aqui nos bastidores, ele também é da área, né, da área complementar da economia. Ele gosta mais de números, mais de papéis. Duas áreas um pouco complementares, né? Porque a gente é sócios na vida, né? Então tem que complementar um ao outro. É isso mesmo. Natália, é muito bacana a gente descontrair e viver esses momentos, né? Mas olha, a gente está falando de economia hoje. Patrícia, quando fala em economia e a gente traz uma pessoa com mestrado, conhecimento, é uma honra, não é? Honra demais receber, e não só a pessoa Natália, mas o conhecimento da Natália. Verdade. Né, que veio aqui compartilhar com a gente aí
conhecer um pouquinho mais da área de economia, porque como a gente falava nos bastidores, a economia ela não é só linkada especificamente a uma aplicação, ao investimento, né? Mas é muito além disso, quer dizer, como isso tudo vem repercutindo no nosso dia a dia, né, Natália? Exatamente, Paty. Normalmente as pessoas associam muito a área de economia a investimentos, bolsa de valores, ou o setor público, né? Que normalmente a gente vê bastante economista no setor público, né? Mas a ciência ela é muito mais ampla do que essas duas áreas distintas, né? Quando a gente fala de ciência econômica, ela está ali dentro do rol das ciências sociais aplicadas, ou seja, a gente usa um pouco de cálculo, estatística, econometria, que a gente chama, para tentar explicar alguns fenômenos sociais que acontecem ligados ao dia a dia das pessoas, ligados ao comportamento social delas, de forma agregada ao micro, né? Aí, Natália, eu te faço uma pergunta. Aonde entra a importância de um profissional na área da economia? Bom, dentro de uma empresa, um profissional da área de economia pode atuar de diversas áreas, né? Ele pode atuar como eu sou analista de mercado, então eu trabalho trazendo as informações do mercado para dentro da empresa, para a empresa se posicionar estrategicamente, para a empresa ampliar sua capacidade de tomada de decisão. Então a empresa precisa enxergar como que os acontecimentos econômicos ao redor do mundo influenciam o meu negócio. Por exemplo, eu trabalho numa área que é combustíveis, né? O que afeta o mercado de combustíveis? Como os meus concorrentes afetam o mercado, a minha atividade, o meu trabalho, o meu dia a dia, meu posicionamento no mercado? Como fatores macroeconômicos, como a taxa de juros nos Estados Unidos afeta o meu negócio? Então, não quer dizer que é só a Petrobras responsável pelo aumento ou a baixa do combustível. Não. O leque é bem mais amplo. Por exemplo, dentro desse exemplo que eu citei, nossa, mas o que tem a ver juros nos Estados Unidos com o preço dos combustíveis no mercado nacional? Juros nos Estados Unidos influenciam o mercado cambial, influencia a quantidade de moeda que eu tenho em circulação dentro do país. Afeta o mercado cambial, o dólar pode subir ou descer, e aí eu tenho uma situação de, eu preciso comprar matéria-prima para a produção de combustíveis, muitas vezes o próprio combustível no exterior, e eu compro isso usando dólar. Então, isso tem uma influência nos preços dos meus combustíveis no mercado interno. Então, como que fatores globais, como guerras, conflitos, geopolítica, como que tudo isso influencia o mercado de combustíveis? Isso é uma área, né? Você pode atuar como analista de mercado, você pode atuar como analista de pricing, você pode atuar no planejamento estratégico das empresas, você pode atuar na viabilidade de projetos, na área de investimentos, né, que acaba sendo um pouco mais conhecido. O mercado bancário aí é uma excelente oportunidade para quem está na área de economia. Você pode atuar como consultor de negócios para empresas, você pode atuar também como consultor financeiro, ajudando empresas ou pessoas a se posicionarem com os seus investimentos. Você pode atuar no consultoria financeira pessoal para ajudar pessoas a organizarem os seus orçamentos domésticos e se prepararem com planos de investimento. Além disso, tem todo o leque de atuação no setor público que acaba sendo um pouco mais especial para o economista, porque a formação durante a faculdade, durante a sua carreira acadêmica ali, na academia mesmo, você acaba vendo muita coisa relacionada ao setor público, né? Você acaba estudando muitas variáveis macroeconômicas, né? Quando a gente diz variáveis macroeconômicas, a gente está falando de variáveis que falam do agregado, do todo, né? É o PIB, é a relação de emprego e desemprego, é uma inflação, variáveis que influenciam o comportamento do país inteiro, né, de uma nação, vamos colocar assim. Então, isso acaba linkando muito forte com o setor público, que é quem toma as decisões, faz as análises e toma as decisões da condução da política econômica do país. Uhum.
Então, Natália, para a gente ter uma Eu visão... fiquei travado aqui. Ficou pensando. Que aula. E, Natália, para a gente ter uma visão mais ampla de negócios mesmo, né? Por exemplo, a gente sabe muito bem que um país influencia no outro, né? Em toda essa questão de economia. E a gente vê muitas vezes as pessoas dizendo assim, nossa, em tal ano, em tal época, eu fui dormir de uma forma o meu investimento e, de repente, quando eu acordei, ou eu perdi, ou aumentou muito além. Por que isso acontece e de que forma que isso acontece? Explica um pouquinho para a gente. Essa é uma pergunta bem bacana, Paty. Isso remete à nossa história econômica enquanto país, né? O Brasil, desde a sua colonização, passou por um período de trocas de moedas e vários planos econômicos em vigor, especialmente a partir dos anos 80 em diante. Ou seja, a gente tem um período, né, que a gente brinca na economia que o brasileiro tem memória inflacionária. O que isso quer dizer? O brasileiro tem medo de inflação. O que é inflação? Aumento generalizado dos preços. Na década de 80, quem é um pouquinho mais velho aí, que já era, de repente, um jovem ou já estava inserido no mercado de trabalho na década de 80, viveu um período de inflação muito alto. Então, os preços, eles mudavam constantemente, você tinha constantemente remarcação desses preços e houve uma luta por parte do governo, da equipe econômica do governo, para conter esse processo inflacionário, né? Esse evento ao qual você provavelmente deve, talvez, ter ouvido falar. Eu só ouvi falar, não tenho nada a ver com isso. Ouviu falar? Eu tenho certeza que você não estava lá ainda, não tinha nascido. Não, nem nos planos. Do famoso confisco das poupanças do governo Collor, é um evento marcante, sim, no cenário econômico brasileiro, que é o quê? De 86 a 91. Viu como eu tenho memória? Que ela estudou, não que ela estava lá. Estudei. Exatamente. Esse período do governo Collor foi um período bastante atípico. O Collor, ele ascende ao governo como um candidato prometendo uma mudança e um controle na área de inflação, né, um controle inflacionário, e ele lança o Plano Collor, né, que a Zélia, ministra da Economia dele, propõe. Quando você tem uma inflação descontrolada, que era o caso que a gente estava vivendo naquele momento, o país vivia naquele momento, você tem muita moeda em circulação, papel, moeda, dinheiro físico, né, e o poder de compra dessa moeda ele se deteriorou, né? Um copo como esse que você precisava de repente de R$2 para comprar, agora você precisa de 20. Então você perde o poder de compra da moeda. Qual foi a brilhante ideia da Zélia? Nós vamos confiscar os recursos da população. Ou seja, FGTS e poupança. Exatamente. Com o confisco dos recursos da população, diminui o seu poder de compra e você não vai até os supermercados, você não vai até as lojas buscando produtos, tentando realizar compras. Isso contém o aumento dos preços, porque o aumento dos preços ele é derivado de uma busca pelos preços, né? De uma demanda excessiva pelos produtos, né? É uma estratégia que não funcionou, né? O Plano Collor não conteve a inflação e gerou um grande caos para a população. Inclusive, até hoje, a gente tem relatos aí de pessoas que confiscou minha poupança, que não sei o quê, que até hoje eu nunca recebi esse dinheiro e não funcionou, né? Na verdade, o que aconteceu nesse período histórico que a gente viveu, onde a gente mudou de moeda algumas vezes, onde a gente teve cerca de, acredito eu, umas 10 moedas ao longo da história econômica do Brasil e uns, talvez, 10 planos econômicos para tentar conter essa inflação, é que a arma que se estava tentando usar para conter a inflação não continha a causa da inflação, mas o efeito, né, que era o preço. Né? Você tentava atacar o aumento do preço, mas o preço, ele é um mensageiro. Né? O preço não é, na verdade, né, ele é derivado de um confronto entre oferta e a demanda. Né? Você tem entre oferta e demanda, você tem a formação de preço no mercado. Né? Então, o que é o preço? Ele é um mensageiro. Opa,
Se tem muita oferta de produto, os preços caem. Isso faz com que a indústria se reorganize para conter um pouco aquela oferta de produto. Tem muita demanda, os preços subiram. Isso dá um sinal para a indústria, para o comércio, que eles têm que produzir mais. Aí eles produzem mais, ocupam a capacidade ociosa. Se o preço continua alto, quer dizer o quê? Que eu preciso de investimento, porque a capacidade ociosa que eu tinha já foi ocupada. Então, eu preciso de mais infraestrutura para produzir mais. Então, o preço ele dá essa mensagem para os agentes da economia de como que eles precisam se posicionar. Eu preciso produzir mais, preciso produzir menos, preciso investir mais, preciso ampliar minha capacidade produtiva. Se você congela preços, por exemplo, que é o que aconteceu muito na década de 80 com vários planos, plano Collor, plano do Sarney, cruzado 1, cruzado 2... você mata o mensageiro e aí você fica à mercê. Você não sabe mais o que está acontecendo. Você não tem mais informação. Os setores ficam descontrolados porque eles não recebem mais essa mensagem de que direção que eles devem seguir. Do mercado, como está se posicionando, né? Exatamente. Para atender o que precisa. Aí eu te faço assim, uma pergunta, Natália. Baseado em tudo isso que você colocou para a gente hoje, qual é a importância do economista? Poderia ser essa a pergunta, né? Qual a importância do economista dentro de tudo isso hoje? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que essa era de alta inflacionária, descontrole de inflação, ela já caiu por terra, né? Hoje a gente... Gostei do... Caiu por terra. Acabou. Hoje a gente... Foi bombardeada. O plano real passou por cima dela. Bom, a gente teve aí, depois desse período conturbado, o plano real, que foi um plano bem sucedido, que estabeleceu a moeda que a gente tem hoje e que gerou um controle da inflação para os próximos anos, né? A gente tem até anos bem sucedidos na atividade econômica posterior ao plano real. Então, você tem aí uma certa estabilidade dentro dos parâmetros de inflação hoje, né? Isso é importante a gente observar. E respondendo à pergunta, Claudir, sobre qual que seria a importância do profissional de economia, eu acho que, sobretudo, a ciência econômica, quando ela forma um profissional, ela forma alguém capaz de olhar para as demandas da sociedade, né? Forma alguém capaz de observar, dentro da capacidade de gerar emprego, gerar renda, gerir empresas, negócios, investimentos, né? Identificar quais são essas demandas e olhar com um olhar de ciência social para esses números, né? É preciso entender que quando a gente faz, por exemplo, política econômica, a gente está tentando atender ao bem-estar do maior número de pessoas. Então, quando eu aplico ou faço um estudo e resolvo criar uma nova diretriz para a política econômica ou criar um plano econômico, eu estou tentando gerar um maior bem-estar para o maior número de pessoas na sociedade. Então, eu acho que, sobretudo, o profissional da área de economia precisa ter esse link de que ele estudou uma ciência social. A gente vê, não estou fazendo uma crítica, mas a gente vê muitos profissionais da área buscando o mercado financeiro e, às vezes, se esquecendo um pouco desse agregado macroeconômico, né? É preciso observar também esse lado da ciência social. Então, Natália, toda a parte da economia, você falando dessa questão da ciência social, tudo isso, influencia na quantidade, inclusive, de pedintes, né? Nas ruas onde a gente caminha, onde a gente circula, de repente tem uma pessoa pedindo, de repente tem uma pessoa dormindo ali na rua, isso é influência também da economia, né? Quanto menor a renda per capita de um país, né, embora não seja o melhor indicador para medir o nível de riqueza da população, mas quanto menor a renda per capita e os indicadores de IDH do país, mais você vai ter uma população à margem da sociedade, ou seja, na extrema pobreza. Né? E essas pessoas que estão na extrema pobreza, embora existam outros fatores que... Existe gente que gosta, né, de estar ali. Embora, que eu digo, existem outros fatores, além dos fatores econômicos, que fazem uma pessoa, por exemplo, estar em uma situação de rua, né, como o uso de drogas, como outros fatores, como depressão. Também. Enfim, isso. Abandono familiar. Existem outros fatores, né? Mas o fator econômico-social,
que é o quê? A condição de sobrevivência que aquela pessoa econômica, condição de subsistência que aquele indivíduo tinha, é um fator agravante para você ter aí maior número, por exemplo, de pedintes nas ruas. Isso me chama bastante atenção, porque muitas vezes existe uma parte estrutural da economia da própria cidade, né, das próprias prefeituras, para tirar essas pessoas da rua, né? Então existe todo um trabalho disso também, mas existe gente que não quer, né, que não quer sair das ruas. Então, quer dizer, não é só o fator econômico que influencia ele em estar ali, né? Exatamente. Muitas vezes é realmente a própria pessoa que não quer. Tanto que existem muitas vagas de trabalho, né, que muitas vezes são buscadas essas pessoas para que possam ser encaminhadas para o mercado de trabalho, e eles realmente não querem, né? Tanto que existe uma frase que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi a frase, eu ouvi de um Uber na cidade de São Paulo, que ele disse assim, essas pessoas saem da rua, mas a rua não sai deles, né? Então, muitas pessoas que realmente estão ali por uma situação de dificuldade que enfrenta, e quando tem oportunidade aproveita. Mas tem alguns que estão ali porque realmente faz questão de estar ali, né? O fator socioeconômico é um fator que pode levar a pessoa a estar em uma situação de rua. Existem N outros fatores aí que cabe, é claro, a área social de cada estado, prefeitura, no caso os municípios, tratar também desses outros fatores, né? E se existem pessoas nessa situação é porque uma série de coisas está envolvida ali no processo que levou a pessoa a estar em uma situação tão desumana, né? Com certeza. Na verdade, aproveitando o gancho, quando a gente fala desse sentido que nem você comentou, né, Patrícia? O povo está ali, sai da rua, mas às vezes a rua não sai deles. E quando a gente olha, Natália, para o dia a dia da economia em relação a todo esse nosso bate-papo de hoje, o que nós temos de análise em relação a isso? É um ponto interessante, Cláudio, porque é o que eu sempre digo, normalmente as pessoas não associam muito acontecimentos econômicos ao meu dia a dia, né? Como a ciência econômica não está na base de ensino curricular, por exemplo, do ensino médio, né? A gente aprende pouco sobre como lidar com as finanças, né? A gente aprende pouco sobre contabilidade, que nem eu conversava aqui um pouco com a Paty nos bastidores. E como a gente tem pouca noção sobre como lidar com o nosso dinheiro, né? A não ser que você venha de uma família instruída que te capacitou para isso, né? Em geral, a gente tem pouco conhecimento de como as variáveis econômicas elas afetam o nosso dia a dia. A gente às vezes liga a TV lá e vê passando no jornal que o PIB do Brasil subiu 0,2%, ou que a inflação retrocedeu 0,24% no mês de outubro, ou que o dólar subiu, ou que o Banco Central reduziu, o cupom reduziu a Selic para 12,25%. E a gente não consegue associar como que isso influencia a minha vida. Mas o que isso quer dizer para mim no meu dia a dia? Por exemplo, quando eu falo em uma redução ou um aumento na Selic, como que isso influencia o meu dia a dia? Eu sou uma pessoa comum, eu não tenho dinheiro investido. Eu trabalho, pago minhas contas e uso o meu cartão de crédito. Então isso influencia a sua vida, sim. Porque tem um financiamento, né? Isso, você está financiando os seus gastos. A Selic, por exemplo, ela é a mãe das taxas de juros de um sistema econômico interno, né, do nosso brasileiro. Ela é a mãe dos juros. Então, todos os juros começam ali partindo da Selic. Eu tenho Selic? Tenho. Então, eu tenho CDI, que é muito parecido com a Selic. Se eu vou tomar um empréstimo no banco, se a Selic está alta, os juros que eu vou pagar, eles são altos. Porque a Selic é o princípio dos juros da economia. 12,25% ao ano é como se fosse o teto abaixo ali de onde eu vou começar a cobrar os juros. Então, isso influencia se eu preciso tomar um empréstimo no banco. Eu quero financiar um imóvel. Eu quero financiar um carro. Nossa, mas por que eu estou pagando tanto de juros agora? Há um tempo atrás, 2 anos atrás, um amigo meu financiou um carro muito mais barato. Mas há 2 anos e pouco atrás, a Selic era 2% ao ano.
E agora Então, é 12. E agora é 12. Você tem um patamar de juros muito menor. Então, são fatores que influenciam no meu dia a dia. Ah, como que o PIB influencia na minha vida? O PIB é a soma de todas as riquezas que o país está produzindo. Então, se você tem uma queda no PIB, significa o quê? Que o seu país está produzindo menos. Se produz menos riqueza, quer dizer que eu gero menos emprego, eu tenho menos renda, o poder de compra da população diminui, eu tenho menos acesso a serviços, educação, lazer. Todos os setores que trabalham com esses itens são prejudicados, porque eles têm uma redução no consumo. Então, existe uma série de... inflação alta. Quer dizer o quê? Quer dizer que aumenta os preços, um aumento generalizado dos preços na economia. Quer dizer que quando eu vou no supermercado, eu vou sentir uma diferença no preço da carne, no preço do arroz, no preço do pão. Mas como é que eu posso me organizar para isso? Juros muito altos, Selic muito alta. Então, para mim, é um indicativo de que eu não devo, por exemplo, usar o cheque especial, de que eu não devo deixar o cartão de crédito para pagar depois, porque eu vou ser cobrado muito mais nos juros do que em uma situação onde eu tinha juros menores. Pode, por exemplo, fazer eu rever a minha decisão de financiar um veículo. Queria financiar um veículo, mas agora será que é o momento? Será que eu vou conseguir arcar com as parcelas com juros elevados? Então, são fatores que podem fazer a gente refletir um pouco sobre o nosso dia a dia, né? Sobre como a gente se posiciona. E o risco também, né, Natália? Por exemplo, eu vou fazer um financiamento ou eu vou fazer um empréstimo, né, no banco, e de repente o que acontece? Ele não tem um valor fixo, né? Ele é variável conforme a Selic. Então, de repente, hoje a Selic está a 12, mas pode ser que ela chegue a 18. Né? Então, quer dizer, o quanto a mais nessa parcela que eu vou estar tendo de desembolsar na hora de fazer o pagamento. Sobretudo, né? Paty, para pequenos empresários. Né? Pequenos empresários que às vezes querem ter acesso, querem fazer uma reforma na loja, querem, não sei, ampliar um pouco sua capacidade, gerir melhor seus negócios, querem fazer algum investimento no seu negócio. Capital de giro. Um capital de giro para um cara que é MEI ou para um cara que é microempreendedor. O negócio dele não é uma coisa gigante. Ele não é dono de uma multinacional, ele é dono de uma empresa pequena. Esse cara vai no banco, toma um empréstimo que está vinculado ao CDI. E o CDI está vinculado à Selic. O CDI acompanha a Selic. A taxa. Né? Se a Selic sobe ou desce, eu preciso ter conhecimento de como varia o CDI. O que influencia a taxa CDI para eu poder avaliar se vale a pena ou não. E se o cara no banco te falar assim, olha, eu posso te oferecer um empréstimo que é CDI mais fixo, ou eu posso te oferecer uma taxa que é só fixo. Qual que você quer? Eu preciso ter a mínima noção de para onde está indo a Selic para eu escolher. Porque se eu estou num momento como esse agora, onde a Selic está indo para baixo, né, onde a gente está tendo uma redução da taxa Selic, pegar um empréstimo vinculado ao CDI pode ser melhor. Porque quando a Selic está caindo, o CDI logo vai cair também. Aí se eu pego um fixo, eu fico travado. Eu estou num momento onde a Selic está em ascensão, né? Está subindo descontroladamente porque o governo precisa conter a inflação, porque é por isso que o Banco Central sobe ou desce a Selic. Ela é uma ferramenta para controlar a inflação. Né? E, tá Selic, perspectiva de alta, toda semana o boletim Focus informa lá para a população que tem perspectiva de alta para a Selic nos próximos 3 anos. Então se eu pegar um empréstimo fixo que é de longo prazo, talvez seja mais interessante para mim. Interessante. E, Natália, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala aí de economia, a gente tem aí a economia comportamental, pessoas, porque querendo ou não, a economia não deixa de ser algo comportamental, né? A questão ela explora fatores psicológicos dentro da população, isso? Ela influencia de alguma forma psicologicamente? É interessante, Claudir. Inclusive, a gente tem um Nobel de Economia já há alguns anos atrás, que foi dado a um pesquisador na área de economia comportamental.
né? Legal. Que ela trabalha com o comportamento dos indivíduos. Embora a gente fale aí sobre variáveis macroeconômicos, muitos números, é uma ciência que usa muito da estatística para tomada de decisão, usa muito da análise. No fundo, o final do túnel lá da política econômica são as pessoas, né? Para quem que eu tô criando política econômica, para quem que eu estou trabalhando com plano de desenvolvimento, quem que é o investidor? A gente fala o mercado, às vezes o mercado parece uma entidade. É um prédio. É um prédio, o mercado não sei, é uma coisa que fica ali por cima de todo mundo. Não, o mercado são as pessoas comprando, vendendo, trocando papéis, fazendo o hedging, se assegurando melhor dos riscos, fazendo operações, protegendo seus negócios, comprando de forma antecipada. Enfim, o mercado é isso, são relações entre pessoas. E as pessoas, elas têm uma percepção sobre as coisas, do qual elas tomam sua decisão. Por exemplo, a gente fala muito na área de investimentos, ao sentimento do mercado. Que é o quê? Às vezes alguma coisa nem aconteceu ainda. Porque as pessoas acham que vai acontecer, as ações de determinada empresa sobem ou descem. Porque as pessoas acham que os Estados Unidos vai subir os juros, isso tem um efeito sobre a moeda. Porque as expectativas das pessoas, inclusive existe uma parte da economia dedicada a esse estudo das expectativas, né? A gente trabalha com expectativas adaptativas e expectativas racionais. As expectativas racionais levam em consideração eventos que aconteceram no passado. Por exemplo, se toda vez que aconteceu o evento A, o evento B aconteceu logo em seguida, eu considero que isso vai acontecer no futuro. E as expectativas adaptativas dependem da minha percepção sobre o que vai acontecer no futuro, a percepção dos agentes do mercado, do que vai acontecer no futuro. Como que as empresas reagem a uma perspectiva de aumento da Selic, por exemplo? Como que as empresas reagem? Não subiu ainda. Não houve um aumento efetivo da Selic ainda. As empresas retraem o investimento. Opa, juros vai ficar mais caro. Não sei se é interessante eu colocar no meu planejamento estratégico para o ano que vem, que eu vou investir uma fábrica nova com juros tão altos. Então, existe todo um estudo do comportamento dos indivíduos, a como é que eles vão se posicionar de acordo com as expectativas que eles têm do que vai acontecer para o futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Natália. Agora fugindo, continua sendo na área da economia, mas aproveitando o momento. Ontem nós tivemos a oportunidade, eu e a Patrícia, de conversar com um conhecido nosso. Ele é empresário e ele é designer de joias, né? Ele é designer de joias. Então o público dele sempre foi um público A. E ele comentou com a gente que desde que houve essa mudança de governo, ele sentiu que caiu 30% o faturamento dele em relação a isso. O que você acredita que pode ter influenciado numa situação como essa? Então, esse período de mudança do governo foi também um período de mudança nas estratégias econômicas que o governo utiliza. Por exemplo, no governo Bolsonaro, né, sem aqui fazer... Sim, não estamos... puxar nem para um lado nem para o outro. Só para falando exclusivamente análise, né? da política econômica dos dois governos. Né? O Paulo Guedes, que era o ministro da Economia do governo Bolsonaro, ele era um indivíduo com um tipo de viés econômico, mais liberal, menos burocrata, um indivíduo que acredita mais na geração de emprego e renda por parte do empresariado, que acredita mais que a economia funciona por si só, que as empresas geram emprego e renda. Ele tem um cunho mais liberal, que a gente fala da economia, né? Ou seja, ele é mais ortodoxo, assim, vamos dizer. Ele trabalha com uma perspectiva de que oferta e a demanda se equilibram, o preço, né, não deve ser controlado, você tem que prestar assistência social, mas você precisa fazer com que a economia ande sozinha. E ela tem capacidade para fazer isso. Né? Então, você tem essa perspectiva. Né?
O governo Lula ascende aí a um terceiro mandato sob o comando do Fernando Haddad aí no Ministério da Economia com uma política diferente. Eles têm uma característica paternalista, né? De que o governo é o pai da sociedade. Eles têm um cunho mais estadista, de que o Estado é maior. Enquanto para o Paulo Guedes o Estado tem que ser menor, o Estado tem que se concentrar nas suas funções básicas de saúde, educação e segurança pública, né? O governo não tem que ser dono de empresa. Né? Quem tem que ser dono de empresa é a sociedade. Né? Para o Paulo Guedes é isso. Para o governo Lula, você tem outra... Para o Fernando Haddad ali no governo Lula, você tem outra perspectiva. Você tem uma perspectiva de um Estado maior. Né? Um governo mais estatizado, que não privatiza nada, que é dono das empresas, que tem um cunho maior de assistencialismo, né? De política social mais forte. É um governo mais populista, vamos dizer assim, que tenta fazer muita política populista para atrair as camadas mais baixas da sociedade para o seu lado. Eles levantam essa bandeira, que eles estão ali em defesa da... Então, a condução da política econômica deles é dessa forma. Né? Então, você tem essas distinções. Enquanto um vai tentar diminuir o Estado, o outro vai tentar expandir a participação do Estado. Enquanto um acredita mais que as empresas podem se desenvolver e gerar crescimento e renda para a economia, o outro vai estar sempre ali em defesa do que é público, né? Do que é... São formas diferentes de governar. Não vou fazer o juízo de valor aqui de quem está mais certo e de quem está mais errado. Porque existem estratégias de um lado que funcionam muito bem e existem estratégias do outro lado que também funcionam muito bem. Né? Depende do que você quer enquanto desenvolve, qual que é o seu plano de desenvolvimento para o país. Essa questão de repente, o público A ter decidido, às vezes, migrar um pouco parte do seu recurso, por exemplo. Existem N fatores que podem ter feito uma queda de 70% no faturamento de uma pessoa que vende aí produtos para um público A. Pode ser que essas pessoas tenham migrado parte dos seus investimentos para... que, de repente, eram para o consumo, para a área de investimentos, pensando em estar um pouco mais seguros. Pode ser também que ele tenha um aumento nos preços das matérias-primas. Não sei qual que é, se ele fabrica joias, provavelmente ouro, né? Pedras preciosas. Pode ter havido um aumento no preço dos produtos, nas matérias-primas que ele tem. Né? Ele pode ter um pouco mais de dificuldade, de repente, de comprar essas matérias-primas por custos logísticos que subiram nos últimos tempos. Então, pode ser, N fatores podem ter influenciado. Em geral, as políticas voltadas ali para o Paulo Guedes mais liberais, elas agradam mais a essa classe A, né? Porque ela se sente mais representada, talvez, né? A desburocratização aí do sistema, da abertura de empresas e tudo mais, do sistema trabalhista, isso pode ajudar um pouco nos negócios para eles. Então, talvez tenha um pouco de influência nesse sentido. Ei, Natália, o nosso tempo está no limite. Mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Cadê o dinheiro? Na verdade, por que cadê o dinheiro? Porque muitas vezes a gente diz, não, mas o país tinha uma estrutura X e agora isso diminuiu, não tem mais toda essa estrutura. Eu tinha um dinheiro e que agora eu não tenho mais esse dinheiro. Cadê o dinheiro do meu bolso? Né? Quer dizer, cadê o dinheiro? Porque a gente sabe que o dinheiro, ele não desaparece, né? Ele só muda de lugar. Cadê o meu dinheiro, né? Essa eu acho que uma das perguntas que muita gente se faz, né? Quer dizer, antigamente eu tinha tanto e por que hoje eu não tenho mais todo esse valor? Ou ao contrário, né? Nossa, eu consegui ter uma valorização das coisas, dos meus investimentos, da minha empresa, diminuir custos. Como que isso acontece? Eu vou te dar uma resposta de economista, Paty. Ótimo. Depende. Depende de mim, né? Cadê o meu dinheiro? Essa é a resposta fixa do economista, depende. Porque tudo depende de uma série de variáveis que está envolvidas, né, no cenário. Nada é muito estático, assim. Nenhuma resposta é 100% correta ou 100% errada, né? Bom,
Às vezes as pessoas podem se perguntar um pouco, eu tinha determinados investimentos em uma ação e aconteceu a desvalorização, eu perdi um dinheiro na Bolsa de Valores. Bom, primeiro você precisa avaliar, né? Aconteceu algo com a empresa que você tinha as ações? Aconteceu algo no mercado financeiro que fez você perder os seus valores financeiros, monetários? Né? Isso é um ponto. Já que você está falando nesse sentido de investimento em bolsa de valores, vamos dizer assim, por exemplo, por que acontece? Eu tinha um investimento X na empresa Y, né? E por que reduziu esse valor? O que acontece no mercado? Então, a empresa, quando ela faz um IPO, que é a primeira emissão dela de ações, o que a empresa, no resumo, o que a empresa está fazendo, né? A Prime, por exemplo, se a Prime decidir abrir capital, o que a Prime está fazendo? A Prime está deixando de financiar o dinheiro dela lá no banco para financiar o dinheiro dela com os investidores, né? Com quem tem recurso disponível para aplicar. Eu vendo um papel para a Natália, por exemplo, que ela é acionista da Prime agora, dizendo para ela, olha, Natália, investe seu dinheiro aqui na minha empresa, que a minha empresa tem potencial de crescimento, que eu vou te dar um retorno X a partir do meu crescimento. Né? E eu falo, opa, a Prime me apresentou um balanço legal, ela tem estratégias bacanas, está bem posicionada no mercado, eu acredito no trabalho daquela empresa, eu conheço aquela empresa. Então, eu vou lá e compro uma ação da Prime e fico esperando a Prime crescer para ela me retornar. Né? Mas acontece alguma coisa no mercado onde a Prime trabalha, né, que faz com que a Prime perca valor. A empresa perdeu valor. A Prime deu prejuízo no final do ano. Seja por má administração, seja por fatores de mercado, seja por qualquer situação, né? Aumento excessivo nos preços dos insumos, a demanda da Prime caiu excessivamente, a Prime foi mal das pernas naquele ano. Como é que eu espero que a Prime vai pagar algum retorno para mim? Então, o valor desse papel que eu comprei, por exemplo, a Prime vendeu uma ação por R$50. Essa fraçãozinha da Prime que eu comprei, que valia R$50 quando a Prime valia 5 milhões, se agora a Prime vale 2 milhões, então eu não tenho mais uma parte de 5, eu tenho uma parte de 2, então esse precinho ele vai diminuindo. Né? Até porque o número de ações ele é limitado, né? Aí eu vendo essas ações para outras pessoas, negocio essas ações, se o valor de mercado da companhia caiu muito, se o setor onde ela está foi muito afetado. Então, dentro da perspectiva de investimento, depende do comportamento, do que está acontecendo no mercado da empresa e do que está acontecendo com a empresa onde eu investi, né? Do ponto de vista eu sou empresário. E eu quero saber por que o meu negócio não está mais retornando como ele retornava 5 anos atrás. Poxa, parece que eu não estou mais crescendo. Aí você tem que avaliar uma série de fatores. Né? Você tem capacidade de crescimento ainda? Você já ocupou sua capacidade ociosa? Talvez você precise ampliar a sua infraestrutura. Talvez o mercado onde você está atuando aqui no município, ele já se esgotou para o seu produto. Você precisa buscar outro mercado, outro município, outro estado. O mercado de trabalho, para mim, como é que ele está? Eu consigo achar bons profissionais? De repente, eu não consigo mais. De repente, eu também tive um aumento excessivo dos preços. Ou o meu produto foi substituído por um produto mais tecnológico. A concorrência me derrubou. Então, uma série de fatores podem acontecer para você fazer você perder o valor dos bens, né? Com imóveis isso acontece um pouco menos, né? Por exemplo, bens físicos, né? Imóveis, costuma acontecer um pouco menos, principalmente aqui em Lucas, né? Que o mercado imobiliário aqui só cresce. Exatamente, porque depende muito do crescimento do município e da situação climática, né? Que antes a gente até comentava nos bastidores, né? De repente, o clima daquele município, o clima daquele lugar onde você está, tanto na produção quanto em situações climáticas inesperadas, né? Há um fogo, uma água, um vento, né? Pode influenciar realmente na produção da empresa. Né? Então, tudo isso faz parte. Né? Eu acho que uma pergunta que a gente pode se fazer
aonde eu vou colocar o meu dinheiro. Não é para onde está indo o meu dinheiro. Para onde o meu dinheiro, não estou vendo para onde que está indo o meu dinheiro. Primeiro, se o orçamento doméstico está organizado, por isso que você não sabe às vezes para onde está indo o dinheiro. Segundo, eu tenho condição de investir. Aonde eu vou investir? No que eu vou investir? Aí isso aí é uma pergunta que, de novo, depende do seu perfil. Você está disposto a assumir risco? Quanto você entende de mercado de investimento ou de finanças para você decidir? Quando eu falo investir, eu não estou falando só de bolsa de valores, não, porque existe um leque de possibilidades para quem tem um dinheirinho extra e quer guardar esse dinheirinho, não quer ficar deixando ele lá só na poupança para render só um pouquinho para ele. Quer aplicar em alguma coisa mais rentável. Vou comprar um imóvel, vou comprar um terreno. Tudo depende de qual que é o seu perfil de risco, né? Quanto risco você quer assumir. Comprar um terreno talvez seja assumir um risco baixíssimo. Em contrapartida, uma liquidez baixa também. Se você precisar desse dinheiro no curto prazo, tu vai ter que vender o terreno primeiro. Então, existe aí um trade-off que você tem que avaliar dentro do que você conhece sobre investimentos, dentro do que você conhece sobre a aplicação dos seus recursos financeiros e o seu orçamento doméstico e a sua exposição ao risco. Quanto eu estou disposto a assumir de risco? Natália, eu acho que isso tudo que você veio expondo hoje para nós, cabe inclusive uma dica para o empreendedor, né? Ou seja, a pessoa que quer investir num negócio, eu quero abrir um negócio. Eu acho que é o mínimo que a gente pode saber, conhecer realmente um pouquinho dessa questão econômica, porque não é simplesmente abrir um negócio, né? Quer dizer, eu tenho um dinheirinho aqui, trabalhei tantos anos, guardei e agora eu vou abrir meu negócio. Sei fazer, né? Sei executar. Mas muito além é conhecer realmente o mercado e aquilo que o mercado está oferecendo, se é oportuno no momento de uma abertura de empresa ou se é um outro tipo de investimento, né? Exatamente. Às vezes pode ser que você pegar esse dinheiro e fazer uma aplicação em uma corretora bem orientada, existem profissionais que fazem isso, né? Às vezes se você tem aí 500 mil reais, o que eu faço com esses 500 mil reais? Eu abro um negócio ou eu invisto esse recurso numa corretora, né? Para me render alguma coisa ali mensalmente. Aí você precisa avaliar, primeiro, qual é o negócio que você quer abrir. Aí vem a parte de viabilidade dos projetos. Você faz a viabilidade desse projeto, o retorno esperado nesse negócio, ele é maior do que o retorno que você teria lá com a corretora. Você precisa fazer uma avaliação do seu cenário, né? De quais são as perspectivas que você tem envolvidas nesse negócio. Realmente, existem pessoas que são excelentes em executar um determinado trabalho, né? Por exemplo, eu sei fazer um determinado produto com excelência, mas na hora de administrar os recursos, não calculou bem como é que seria. A rentabilidade. Na hora de avaliar, né, a rentabilidade desse negócio, ou a pessoa não calculou. Qual que era a taxa de retorno dela, por exemplo? Qual que era a TIR dela? Não calculou, então não sabe quando que vai ter o retorno desse investimento. E aí começa a achar que está tudo dando errado, né? Natália, vem cá. Nosso tempo está apertadíssimo. Eu falo demais. Que o nosso objetivo é sempre trazer um podcast mais rápido, objetivo, em que a gente possa informar aos nossos ouvintes. E quero colocar agora aqui para você fazer suas considerações, o que tu acredita que é bacana a gente estar falando aí nessas considerações finais, para quem está acompanhando o nosso bate-papo de hoje. Bom, então, para finalizar, eu agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer falar um pouquinho sobre economia com as outras pessoas. Eu realmente acabo me delongando muito nesse assunto, porque é uma coisa que eu gosto. É que o assunto é perfeito, né? O assunto é perfeito para mim, eu acho, né? Eu acho que é necessário para todos. Mas eu diria para quem está nos ouvindo ou nos assistindo que, independente da sua profissão, da sua colocação no mercado de trabalho, é importante que você conheça um pouco sobre economia, conheça um pouco sobre essas variáveis macroeconômicas que a gente citou aqui, como elas influenciam no seu dia a dia e, sobretudo, que você busque um pouco sobre educação financeira.
né? Esse é um assunto bastante pertinente para pessoas em qualquer idade, sabe? Desde jovens que estão iniciando sua carreira de trabalho até pessoas que já estão aí próximos da sua aposentadoria, né? Busque um pouco de conhecimento sobre Já tô na metade. finanças pessoais, busque um pouco de conhecimento sobre como lidar com o seu dinheiro e como o mercado, a economia, o andar, né, da condição da política econômica do país, de repente pode influenciar o meu dia a dia. Isso pode ajudar você a tomar decisões mais assertivas sobre como gastar os seus recursos, como poupar, como investir os seus recursos para o futuro. Pode te ajudar a abrir os seus horizontes na área de investir em um novo negócio ou não. Então, eu daria essa dica aí para quem estiver aí nos ouvindo, né, que busca um pouco mais de conhecimento, né? Maravilha. Aqui o tempo é curto para a gente entrar em todos os assuntos. Vale um episódio 2? Com todo prazer. Então, já está de pé o convite, então vamos fazer a parte 2 desse bate-papo aí nos próximos. Combinado, Natália? Combinado. Maravilha, então. Patrícia, suas considerações. Natália, quero te agradecer imensamente, uma honra te receber aqui, né? Eu acredito que com certeza veio agregar muito ao público que ouviu e que com certeza vai estar pensando, refletindo e buscando esse conhecimento. Assim como para nós também, com certeza, veio agregar, lembrar algumas coisas que às vezes a gente deixa, né? E ter um conhecimento e a importância de ter o conhecimento, de buscar mais esse conhecimento na área da economia. Então, nossa gratidão por esse momento, gratidão a você que ficou nos acompanhando, que com certeza refletiu aí um pouquinho sobre a questão econômica e que fique o convite, né, Natália? Busque mais conhecimento que vale a pena. E eu quero agradecer pela sua participação no Primecast de hoje, mas não esqueça de seguir nossas redes sociais, Estratégias Prime, nosso Facebook e Instagram, e também o nosso Primecast, no nosso canal no YouTube. Então não esqueça, é nosso Primecast no YouTube. Siga lá e até a próxima. Natália, muitíssimo obrigado. Eu agradeço. Até mais.